Quero agradecer a oportunidade de aqui poder estar. O irmão me convidou, já nos conhecemos em algumas atividades missionárias. Que Deus abençoe sua vida. Eu cumprimento com a paz do Senhor todos os pastores e irmãos aqui do púlpito. E essa igreja é cheia do poder, é cheia da glória, é cheia do fogo. Eu gosto de entrar aqui. Irmãos, eu peço que vocês fiquem de pé e abram as vossas Bíblias no livro do Evangelho, na verdade, segundo escreveu São Lucas, o capítulo de número 9. O Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 9, do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Vai procurando e vai dando aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios, e para curarem enfermos, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E em qualquer casa em que entrades, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Fechai as Bíblias, permaneçam de pé, porque nós iremos fazer uma rápida oração aqui, para que Deus venha derramar a sua presença no nosso meio. Porque culto sem glória não é culto, culto sem adoração não é culto, culto sem anjos não é culto, culto sem fogo não é culto. É só uma reunião de gente que grita. Mas quando tem glória, é uma reunião de gente que grita, que é cheio de fogo. É diferente. Pois feche os vossos olhos e vamos orar. Pai, mais uma vez aqui eu me apresento diante de Ti. Quero lhe agradecer por poder me colocar neste lugar. Senhor, eu apresento essa igreja diante de Ti com grande alegria, porque é uma igreja que Te engrandece, Te adora, Te bendiz e Te enaltece. Senhor, o mundo tem passado por situações muito difíceis na terra. Tem sido guerras, tem sido conflitos, tem sido ideologias malignas sendo introduzidas dentro de igrejas, Senhor Deus, e até na mente de jovens em universidades, escolas. Mas aqui nesse lugar é diferente. Aqui nesse lugar tem um povo carregado de fogo, de unção, de poder. Aqui nesse lugar tem um povo que conhece a Bíblia, que conhece a palavra. Aqui nesse lugar tem um povo que ora, que busca, que jejua, que fala com Deus. Pai, eu peço a Ti para que a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, a Tua autoridade, a essência de Deus venha aqui. Enche esse lugar e mostra quem Tu és. Toda manifestação, todo mal, Pai, todo aquele que vem tentar impedir o Teu povo de receber a Tua glória, queima, arrebenta, destrona, no poderoso nome de Jesus. Enche o Teu povo da Tua glória, Pai. Mostra o Teu poder para o Teu povo e revela os Teus mais poderosos oráculos. Senhor, eu oro a Ti para que os anjos que estão diante de Ti, Pai, eles peguem relâmpagos, raios e fogo de diante de Ti, que eles introduzam no nosso meio a Tua glória. Sopra nesse lugar e derrama as Tuas águas e mostra que Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, mas aceita-se dando glória a Deus. Pois bem, esse texto que eu acabei de ler é muito interessante, pelo fato de, se você observar o livro que segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, você vai ver que o capítulo de número 8, que é o capítulo anterior a esse, ele é muito profundo, porque é o fato de Jesus Cristo estar agora andando por toda Jerusalém e até além de Jerusalém para fazer grandes coisas. Cristo, por sua vez, está primeiramente ali entre as suas regiões, fazendo grandes coisas, libertando, expulsando demônios, curando pessoas, pregando sobre o reino de Cristo. Ele se retira dali e vai até a cidade de Gadara, uma ilha distante das províncias de Israel. Não era israelita, era outra nação. Ele prega o Evangelho naquele lugar, expulsa potestades, expulsa demônios de um corpo de um único homem que tinha mais ou menos uns 5.000 demônios dentro de si. Mas Jesus Cristo tem poder para queimar o mal. Pode se levantar o inferno inteiro contra você, sua família, seus filhos, seu esposo, seu marido, independente de quem seja. Ele tem poder para queimar o mal. Então estava lá Cristo expulsa os demônios daquele homem e se retira. Está agora Jesus Cristo voltando para a Judéia. E juntamente na Judéia ele cura pessoas, liberta pessoas. Uma multidão de 5.000 pessoas está ao redor dele, tocando nele, pedindo para que o curem. Um homem chamado Jairo se apresenta a Cristo e pede a ele que venha curar sua filha que está doente. Ao caminho da casa de Jairo, uma mulher do fluxo de sangue toca nele e é curada. Ou seja, se você quer a sua bênção, não se limite simplesmente só em gritar. Não se limite simplesmente só em levantar a sua mão. Não simplesmente se limite só em pular. Toque nele, estende a tua mão, toque nele, recebe a tua cura.
E logo Jesus Cristo se retira daquele lugar. Depois de ter curado aquela mulher, faz a menina que é filha de Jairo se ressuscitar também. Dá cura àquela menina, levanta ela, faz coisas eternas, porque Jesus é eterno. Mas eu não quero me abster disso, estou falando rápido, porque eu só quero dizer que Cristo realizou muitos milagres antes de chegar nesse momento a qual nós iremos explanar aqui. E dentre tantos milagres a qual Cristo chega, depois de ter feito coisas eternas e poderosas, Ele chama os discípulos dele. Está Cristo agora diante dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. Depois que aqueles 12 homens seguiram Cristo por alguns meses, vendo Ele curar, vendo Ele libertar, vendo Ele ressuscitar mortos, aqueles 12 são convocados por Ele. Guarde a palavra na sua mente: convocados. Cristo não simplesmente chama os 12 discípulos. Cristo não simplesmente chama para estar, simplesmente para poder ouvi-lo falar algo. Cristo convoca. A palavra convocar é como se fosse um exército. A Bíblia Sagrada logo nos dá a entender também, se você observar, um exército aqui como o do Brasil, como o dos Estados Unidos, dentre outras nações. Você vai ver que no momento a qual um general está em guerra, o país está em guerra, ele faz uma convocação de jovens, homens ou mulheres que venham servir na guerra. Convocar é um conclamar de uma autoridade sobre determinado povo. Ou seja, Cristo não só chama os discípulos, Cristo convoca eles para uma guerra. É profundo você entender isso aqui, porque quando Cristo, nesse versículo 1, se os irmãos quiserem acompanhar, para poder acrescentar em conhecimento do capítulo 9 de Lucas, versículo 1, ele diz: e convocando os seus discípulos. Ele não diz chamando os seus discípulos, ele não diz falando, vem aqui um pouquinho aos seus discípulos. Não, ele convoca. Quem convoca chama para algo, e algo que por sua vez vem de um determinado projeto, de determinada coisa que Cristo já estava a arquitetar. Logo Cristo chama os 12 para poder nos chamar à guerra. E agora, tomando por entendimento isso, todo indivíduo que por sua vez é chamado para a guerra, se esse aceitar a convocação de um exército, se esse aceitar a convocação de um governo, se esse aceitar a convocação de um estado para poder ir para a guerra, vocês jovens, por sua vez, principalmente os meninos aos 18 anos de idade, que tem que se apresentar à bandeira para jurar a bandeira do país, aqui não há uma convocação que os chama a servir o seu país. Todo jovem, todo menino, toda mulher que recebe uma convocação e que aceita essa convocação, ele entra para um exército. E evidentemente o exército é feito para guerras, para poder servir ao seu país e defender o seu país. Mas algo interessante é que o exército ele não vai enviar um magrelinho, não vai enviar qualquer pessoa para a guerra, não vai enviar qualquer pessoa que pensa que sabe alguma coisa para a guerra. Ele vai preparar. Todo indivíduo que quando determinado momento da vida se dobrou diante de Cristo e disse: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, o Senhor espiritualmente colocou na frente dele um papelzinho, onde estava escrito assim: convocação para o exército de Cristo. Se você por sua vez é abdicado para isso, se você quer entrar no exército de Cristo, eu hoje irei falar para você alguns dos aspectos desse exército, e os verdadeiros aspectos de um missionário, que é um soldado de Deus na terra. Primeiro ponto para uma pessoa que aceita a convocação de Jesus Cristo, para poder entrar no exército deles, como o Senhor fez com seus 12 apóstolos, é que Deus ele vai te capacitar para isso. Ele vai te treinar. Observe só dentro de um exército, exemplo, exército brasileiro, ou americano, ou até mesmo russo. Se você for observar o jovem que entra no exército, ele vai ser capacitado em 3 aspectos: a usar armas de fogo, a capacitar-se fisicamente e intelectualmente. Aquele que por sua vez entra no exército tem que ter estrutura física para poder aguentar a guerra. Aquele que entra no exército tem que ter estrutura na sua mente para poder sofrer ali os impactos contra a mente dele. O que ele vai ver na guerra é muito forte. Ele tem que ter uma mente muito forte para poder suportar o que ele vai ver ali. E além de tudo isso, ele tem que saber utilizar a arma, que vai ser a sua proteção em meio à guerra. Logo, no reino de Cristo é da mesma forma. O Senhor ele nos traz para o reino de Cristo e começa a nos treinar. E da mesma forma que dentro de um exército o indivíduo tem que fazer um percurso por obstáculos, o indivíduo tem que fazer apoio de frente, tem que treinar o seu físico. Deus também treina o seu físico espiritual. Mas como Cristo treina o nosso físico espiritual, ora, nas batalhas e nas lutas. Crente, você não tem um entendimento do que está acontecendo com você. Você não está entendendo por que o teu filho fala mal de você. Você não está entendendo por que teu marido briga com você. Você não está entendendo por que a tua filha não quer mais vir para a igreja. É prova que Deus permite você passar para lhe capacitar para a guerra. Você tem que entender os mistérios de Deus. Todo aquele que se coloca diante de Cristo e quer fazer aquilo que Cristo quer para a terra, quer evangelizar, quer buscar almas, quer servir a Deus, está convocado para o exército. E se você entrou no exército, a batalha vai vir, porque é necessário que ela venha para que você seja capacitado para a guerra. O
Pois bem, lá estão, por sua vez, os indivíduos no exército. Agora estão criando capacidade espiritual do físico, nós que somos soldados de Deus. O Senhor permite que nós venhamos passar lutas, batalhas, dificuldades e provas. E nessas batalhas e dificuldades e provas, sentimos o mal nos tocar. Sentimos pessoas perto de nós tentar nos tocar. Já sofreste a traição? Já teve algum amigo, uma pessoa que se aproximou de você, disse que era seu amigo, disse que estaria com você, uma irmã que disse que estaria contigo em todo momento, ele traiu, estava falando mal de você, lhe abandonou, lhe deixou, e agora você ficou aí a um léu, uma traição, talvez de um relacionamento de casamento, um namoro, que mexeu com o seu interior. São permissões divinas. Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus e são chamados pelo seu decreto. A batalha, a luta que você passa, porque cada pena que você leva, cada batalha que você passa, cada luta que você vem enfrentar, é mais espiritualmente musculatura que você ganha. É desse jeito. Já viu alguém dentro de uma luta, talvez, ou dentro do exército mesmo, quando ele está enfrentando aqueles percursos, o general dele manda ele passar por alguns percursos, alguns obstáculos, para que ele venha criar estrutura. Aí o indivíduo corre. Todo dia de manhã no exército, o indivíduo tem que estar lá correndo. Para quê? Para criar resistência. Resistência para que quando ele esteja na guerra, ele consiga correr e não ser pego pelos seus inimigos, ou até ir na frente do fronte de batalha. É necessário que o indivíduo no exército, ele venha treinar o físico dele. Ele faz barra, ele faz apoio de frente, ele faz exercícios, para que na guerra ele tenha resistência. A luta contra os demônios é desse jeito. Papai do céu deixa você passar pela prova um pouquinho. Aí tá lá tu passando na prova, tá lá tu passando na dificuldade. Aí você tá quase morrendo, tá quase desistindo. Ah, meu Deus, me ajuda, por favor, me ajuda. Aí chega Deus e dá a vitória. Aí depois que Deus te dá essa vitória, você tá vendo que é Deus que está controlando tudo na tua vida. A luta que tu passa é só onde Deus permite, que é Ele que está controlando. Enquanto tu tá passando pela prova aqui, Ele tá te treinando, Ele é teu general. Aí Ele tá vendo, olha, vai para aquele caminho ali. Aí ela está indo, olha, ela errou agora ela vai ter que repetir a prova de novo, porque ela tem que aprender, ela tem que entender que ela tem que fazer desse jeito para sobreviver na guerra. Então eu vou treinar ela, vou botar na batalha, vou botar na luta, vou botar na prova, mas mesmo na batalha, na luta, na prova, eu vou estar olhando, eu vou estar guiando, eu vou estar ajudando, para que ela possa aguentar, resistir, entender. Aí então Deus te dá a vitória na batalha. Pronto. Você recebeu vitória naquele teste que Deus te botou, porque Ele está te capacitando para a guerra. Aí depois vem outra batalha. Aí quando chega aquela outra batalha, em vez de você enfrentar como você enfrentou a última, diz: ah, meu Deus, está vindo outra luta. Ah, meu Deus, está vindo da própria. Não. Porque você já passou por outras batalhas e Deus te deu vitória. Quando tu olha para outra, tu diz assim: essa aí eu bato de frente, esmurro a cara do inimigo e ainda chuto ele. A luta que você passa hoje te capacita para enfrentar outras batalhas. Bem, agora, e a estrutura psicológica, como você disse? Não são 3 pilares? Se alguém tiver caneta, anote os 3 pilares. Deus, Ele te dá estrutura física e espiritual, estrutura psicológica e espiritual, e Ele te ensina a usar as armas dele na batalha. Já falamos agora da estrutura física. Deus te permite passar pelas provas, para que te capacite na batalha, para que em outras lutas você venha vencer. Só que agora a estrutura psicológica, como funciona isso? Irmão, todo mundo aqui já passou por momentos difíceis. E venhamos e convenhamos, a maior ação é na mente. A maior ação, choramos, clamamos, pedimos. Tem gente que até diz: Deus, não aguento mais, não dá mais certo. Esse negócio não está fluindo, não. É batalha dentro de casa, no emprego, é na faculdade, na universidade, é dentro da escola, aonde eu vou. É luta, é prova, é batalha, Senhor Deus. Vai dizer que não é uma pressão psicológica. Eu gostaria de acentuar a vocês agora, não mais o exército desse nosso período histórico, como por exemplo no Brasil. Vamos voltar alguns anos atrás. Vamos voltar à antiguidade da história para entender como eram os exércitos da antiguidade dos períodos bíblicos. Sabe como era o exército dos períodos bíblicos? A criança, desde que ela era bem pequenininha, ela já era dita pelo pai dela que ela ia ser um soldado. Chegava aquela criança bem pequenininha, bem novinha, o pai dela chegava para ela, colocava um capacete na cabeça dela e dizia da seguinte forma: você vai ser um grande soldado. Você vai entrar na batalha, vai entrar na guerra, você vai destruir muitos inimigos e você vai morrer no campo de batalha. Falavam isso para as crianças. Sabe como é que a criança crescia? Ela já crescia com o psicológico dizendo assim: eu vou crescer, vou ser um grande guerreiro e vou morrer no campo de batalha com honra, e o meu nome será lembrado na história. Assim eles pensavam. A mente da criança já era treinada psicologicamente para ir para a guerra. Mas peraí, meu, você está querendo dizer que eu tenho que querer morrer? Não.
Não é isso, entenda. Imagine uma criança dessa depois que cresceu e não tem medo da morte. Aí ela vai para a guerra. O inimigo dela agora está diante dela com uma armadura brilhante, uma espada gigante na mão, um escudo na mão. Aqueles capacetes que na antiguidade eles enfeitavam os capacetes para tentar intimidar o inimigo. Colocavam penos, colocavam chifres para tentar intimidar o inimigo, para parecer um ser espiritual, para tentar intimidar os inimigos. Imagina um soldado de 2 metros chegando diante dessa criança. Agora ela já é adulta, mas desde criança ela lembrava que o pai dela dizia: você vai ser um grande homem, você vai ser um grande soldado e vai morrer na guerra. Ela não tem medo da morte. Ela não se preocupa se o inimigo dela é grande ou é pequeno. Ela não teme a morte. Ela vai pra frente e mata o inimigo dela. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Não tema o mal que pode vir contra você. Da mesma forma que o inimigo na antiguidade, que na verdade um soldado na antiguidade, ele não temia a morte, não temia a guerra, não tema as batalhas e não tema as lutas. Os antigos apóstolos, quando passavam por uma batalha como uma luta, em vez dos inimigos, os inimigos eles faziam assim com eles. Pegavam, por exemplo, Paulo, apedrejavam, chutavam ele, esmurravam ele. Aí quando eles se juntavam no cantinho, gravei: agora eu quero ver ele desistir. Aí tava lá ele pulando: aleluia, eu estou sofrendo por Cristo. Glória a Deus! Tá entendendo? O psicológico dele é treinado pra guerra. Não tema a guerra, não tenha medo da morte, não tenha medo do mal, não tenha medo de traficante, de assaltante, de marido, de filho. Vai pra guerra. A batalha que tu passa hoje te treina psicologicamente para as outras guerras. Tá entendendo? Agora tu tem estrutura física e espiritual, porque você passou pelas batalhas. Em determinado momento da vida do apóstolo Paulo, ele estava com um espinho na carne, como a Bíblia nos revela. Não se dá a entender verdadeiramente o que é esse espinho na carne. Alguns especulam verdadeiramente o que era. E o apóstolo Paulo, ele nos dá um entender sobre isso. Ele diz: tinha eu, por sua vez, um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear. Alguns indivíduos que são teólogos, quando eles observam isso que o apóstolo Paulo ele falou, acreditam na verdade que ele tinha epilepsia. O mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear, quando você esbofetear, você se balança todo, você pensava que ele tinha problema de se tremer todo. Eu descarto, porque o que tem a ver o mensageiro de Satanás com isso? Outras pessoas dizem que era um pecado que Paulo tinha, de que na verdade um mal chegava perto dele e ficava acusando ele do pecado dele. Ficava falando: olha, você fez isso, você fez aquilo. Tanto que o próprio Paulo diz: o mal que não quero fazer, quando vejo já fiz, e o bem que quero fazer, não consigo. Ou seja, algumas pessoas acham que é isso. Tem outra também vertente, que se dizem verdadeiramente as batalhas espirituais que Paulo passava. Quem entende de batalha espiritual sabe disso. Era frente a frente com o mal mesmo. Eu creio nessa vertente, não dizendo que isso é a verdade, mas eu creio nessa vertente. De que Paulo ele passava por tanta batalha espiritual, já visto, né? Porque o indivíduo ele ia para nações onde nunca chegou o evangelho, nações onde faziam rituais satânicos no meio da praça. Vai dizer que o apóstolo Paulo não passava por batalhas espirituais? Passava. E creio eu que muitas noites ele recebia visitações do mal. E ele tinha que aguentar, ele tinha que resistir. A Bíblia Sagrada diz que Paulo olha para Deus e diz da seguinte forma: Senhor, tira de mim, afasta de mim este mensageiro, que todas as noites vem me esbofetear. Por 3 vezes ele pede isso. E a Bíblia diz que Deus se revela a ele. E quando olha para Paulo, diz assim: Paulo, fica de paz, rapaz. Sabe por quê? A minha graça te basta. Sabe por que você está passando por essa luta? Porque o mal toda noite vai tentar te afrontar. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Está entendendo? E quando Paulo estava lá, estava de noite tentando acordar, e o mal tentando perturbar ele, falou: Deus, eu sou usado para expulsar demônio. Imagine Paulo. A Bíblia diz que Paulo, quando pregava, as pessoas caíam endemoniadas. Ele pegava o pano dele e dava para uma pessoa endemoniada, e o demônio saía. Ele tinha autoridade. Mas por que de noite Deus deixava os maus perturbarem ele? Porque enquanto o mal tenta tocar em Paulo, Deus vai aperfeiçoando o poder na vida dele. Tá entendendo? Nunca mais fique na sua cabecinha se indagando: meu Deus, por que nessa luta, essa batalha que eu estou passando? Eu não suporto mais, Jesus. Meu filho, toda vez que tu passar por prova, eu vou te dar uma dica: faça como os apóstolos. Aleluia! Deus, obrigado pela prova, porque depois dela eu vou estar mais carregado. Esse jeito que papai faz, o mistério de Deus é forte. Pronto, agora você
você está treinado psicologicamente e agora você está treinado estruturalmente no seu espírito. Seu espírito está cheio de Deus porque você passou por provas e você avivou sua fé. Seu psicológico pode passar por outras batalhas, você não tem mais medo dos males. Mas e aí? E o outro pilar de um guerreiro de Deus? Além de ter estrutura física e espiritual, e além de ter estrutura psicológica, todo soldado tem que saber usar sua arma. Já viu um rapaz ser mandado para uma guerra, levado pelo seu estado, e não saber usar uma arma? Houve a história de um indivíduo, não sei se os irmãos conhecem, um indivíduo que marcou a história da humanidade por causa disso, eu gostaria de acentuá-lo. Houve um rapaz em plena Segunda Guerra Mundial, um jovem ainda. Ele era de uma igreja protestante e ele se alistou à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, para poder ir para o fronte de batalha entre os chineses. Porque, para os irmãos que não têm o entendimento, na Segunda Guerra Mundial, quem acentuou a Segunda Guerra Mundial foi o país da Alemanha, devido ao governo de Hitler. Foi um carrasco, homem terrível, quase todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre ele. E esse indivíduo ele fez uma aliança com uma nação chamada China. E a China começou também a dar alicerce para o poder de Hitler. Começaram a invadir a região da Itália, da Península Itálica, e o exército americano foi até aquela região para poder defender aquela região, que era o exército aliado. Eram 3 frontes de batalha, e lá estava o exército americano lutando contra os chineses na Segunda Guerra Mundial. Um rapaz se alista no exército para poder lutar contra os chineses na Segunda Guerra. E a história diz que esse menino chega diante do quartel dele e fala da seguinte forma: ora, eu não vou usar nenhuma arma, porque a minha crença não deixa. A Bíblia diz que eu não preciso usar armas. A Bíblia diz que eu não preciso usar uma pistola, não preciso usar um facão. A palavra de Deus me defende. E o menino foi para a Segunda Guerra Mundial. Para a Segunda Guerra Mundial. Você sabe o que é a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial é assim: vai 500 homens na frente de uma ilha. Imagine que aqui era uma ilha. Eles vêm por mar em alguns barcos, e quando eles saem dos barcos, 300 deles já morrem de primeiro por metralhadoras. Imagine você na guerra, na Segunda Guerra Mundial, olhando para o lado do seu amigo, que era seu irmão, que você tinha acabado de fazer amizade com ele. Quando abre os portões do carro para você descer para ir para a guerra, seu amigo morre do seu lado. Os pedaços dos seus irmãos estão do seu lado. Assim era a Segunda Guerra. E aquele menino foi para essa guerra sem usar nenhuma arma, sem usar nenhum fuzil, para se defender. Todo mundo queria impedir ele de ir para a guerra. E quando ele chegou lá no meio do fronte de batalha, o maior herói daquele fronte de batalha foi ele. Sabe por quê? Porque depois da batalha, feridos ficaram sobre todo aquele campo de batalha. Depois que o exército chinês e americano entraram de frente com fuzis, metralhadores, estavam homens dilacerados no chão, homens que perderam braços, que perderam pernas, todos no chão morrendo agonizante. E sabe quem foi que salvou eles? O crente que estava lá sem arma, sozinho, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele salvou mais de 72 pessoas da morte em meio à guerra. Sabe por quê? Porque ele não sabia usar armas materiais, mas ele sabia usar as armas espirituais. E que arma espiritual é essa do exército de Deus? Para o rapaz em plena Segunda Guerra conseguir, além de sobreviver, salvar tanta gente sem usar uma arma de fogo, a arma espiritual é essa aqui. Essa que está na tua mão, calibre 66, para metralhar a cara do mal. Essa aqui é a palavra de Deus. Dê glória a Deus pela palavra dele. A história diz que ele foi para a guerra e ele levava uma biblinha na mão, uma biblinha bem pequenininha preta. E no meio da guerra ele foi acometido por um bombardeio. Quando ele estava salvando a última pessoa, uma bomba explodiu, uma mina explodiu do lado dele, e ele foi sendo levado pela maca, né? Os soldados levando ele, estava em plena guerra lá. E ele falou: peraí, soldado, volta lá e pega a minha Bíblia, eu não posso ir embora sem ela é valiosa. Está entendendo? Quem fez ele viver na guerra e sobreviver na guerra foi a palavra. Quem fez ele ajudar pessoas foi a palavra. Quem defendeu ele das balas foi a palavra. Quem salvou ele foi a palavra. E quem deu poder a ele para salvar outras vidas foi a palavra. Quem vai para o exército tem que saber usar a arma, que é a palavra. Palavra. Tem crente que não conhece a palavra. Eu fico impressionado com isso. É crente que chega diante do eterno, do poderoso Deus, diz que ama Deus, diz que serve a Deus, diz que engrandece a Deus, mas quando vai evangelizar não sabe nem argumentar. Oh, meu irmão, não sabe nem usar a palavra.
Meu irmão, você não deve só ficar dentro do culto ouvindo o que o pastor fala. Ele é um homem de Deus, mas você tem que estudar a palavra dele de casa também. Quando já se viu um indivíduo que diz que ama Cristo e serve ao Todo-Poderoso, não conhecer as armas mais poderosas que existem na terra. O apóstolo Paulo disse que na verdade as nossas armas, o nosso arsenal é tão poderoso que pode destruir fortalezas. Está entendendo? Por causa da palavra de Deus. Leia a palavra. Leia a palavra. Ame a palavra. Viva a palavra. Se aprofunde no conhecimento da palavra. E Deus ele vai te abençoar. As maiores batalhas dos maiores guerreiros da história na palavra de Deus, eles venceram as guerras deles espirituais e materiais por causa da palavra. Esse livro que está na tua mão é cheio de sangue, você sabia? Tem sangue de profetas nesse livro aí. Tem sangue de reformadores nesse livro que está no teu colo. E muitas vezes a gente pega a nossa Bíblia e joga ela em qualquer canto. Pega assim, não, joga em cima do sofá, deixa empoeirado. Irmãos, eu estava lendo. Isso aqui é coisa para guerreiro. Quem é guerreiro que levanta a mão e dá glória? O que eu vou falar aqui, vai guardando na mente que isso aqui é característica de guerreiro. Guerreiro tem que fazer isso aqui. Tem que saber de Bíblia e também tem que cuidar da tua Bíblia. Você sabe como é que um judeu vive? O judeu, eles não têm a Bíblia inteira assim. Ele tem ela por pergaminhos. É a Torá. Tem o Torá, que é o Pentateuco, e os outros livros proféticos são rolos. Aqueles pergaminhos, acredito que os irmãos conhecem. Eles fazem uma capa, fazem uma cama, fazem uma coroa para a Bíblia deles. E eles botam para dormir a Bíblia deles. Tem uma caminha que eles colocam. E para poder abrir, eles tiram e dão 3 beijinhos e abrem. E para poder ler elas, ainda vai orando assim, com toda a reverência. Um escriba, para poder transcrever a Bíblia deles, a Torá, os mandamentos, os livros proféticos, em outro pergaminho, se ele errar uma letra, ele tem que rasgar, ele tem que começar, tem que analisar tudo de novo, porque tem que ser perfeito. Se diz que quando um pergaminho judaico dentro de uma sinagoga ele fica velho, eles fazem o sepultamento dele como se fosse uma pessoa. Eles cavam o chão e todo mundo se reúne como se fosse um ritual fúnebre e colocam lá como se fosse uma pessoa. Não estou falando para você ser fanático, mas você tem que lembrar que essa Bíblia aqui tem sangue de profetas. Cuida da palavra. Eu fiz uma caminha para a minha Bíblia também. E se você me chamar de fanático, eu digo para você que eu sou fanático mesmo por Deus. Sou louco de amor por Ele. Eu fiz. Deixa ela num canto. Se ela deixar caída no chão, eu tenho reverência de pegar a palavra, desamassar os textos dela e deixar ela perfeitamente sobre o lugar que ela deve estar. Porque eu sei que homens morreram por ela. Na China, quando você leva uma palavra dessa, uma Bíblia dessa para uma mulher, para uma pessoa chinesa, eles não têm Bíblia. Eles têm páginas da Bíblia. E quando eles têm páginas da Bíblia, eles vão fazer um sorteio entre os irmãos da igreja. Irmão, você vai passar um ano lendo só esse texto aqui. Aí depois de um ano, os irmãos ficam tudo na fila de espera para poder ler uma página da Bíblia lá na China, porque ela é perseguida, porque é fechado o governo lá. E o bonitinho, os que estão aqui, tem a Bíblia inteira e não lê ela. Eles dão valor. Há um relato de na China, missionários terem chegado e levado Bíblias contrabandeadas porque não se permitia. E uma mulher chinesa, ela pega aquela Bíblia e quando ela olha para aquela Bíblia, ela começa a beijar. Deus, obrigado, Pai. É minha, é minha, é minha, é minha. É somente minha. Você tem lido Bíblia? Você tem tirado Bíblia? Não, mas eu sou muito ocupado. O chinês é mais ocupado que você, porque pode ter certeza, o chinês trabalha muito. Eles tiram o tempinho deles para ler também. Ah não, mas eu sou muito ocupado para poder me armar espiritualmente para a guerra. A maior arma para a guerra, além da oração, além do jejum e além do louvor, é a Bíblia. Sabe outra coisa muito interessante que eu gostaria de acentuar dos irmãos? Para você que não tem tempo de ler a Bíblia, suas desculpas, porque tem muito irmão que chega assim: irmão, eu não tenho capacidade de ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar de manhã, aí depois eu tenho que cuidar dos meninos, tenho que pegar o menino na escola, aí tenho que chegar em casa e ainda tenho que fazer o jantar. Aí não tem tempo de ler a Bíblia. Depois eu vou contar a você a história de um homem chamado Savonarola, da Itália, um grande reformador. Ele passava horas trabalhando, horas buscando almas, horas estudando, e tinha tempo para ler a Bíblia.
E você não tem? Quero contar a história para você de John Wesley, que passava 13 horas por dia buscando a Deus. A Bíblia na história secular diz que ele orava tanto que do lado da cama dele tem uns buracos do joelho dele. E pode ter certeza que ele trabalhou muito mais do que você. Você pode somar o tempo que você trabalhou na sua vida. Ele trabalhou, mas pode ter certeza disso. Ele viajou toda a Europa, praticamente mais de 3.000 milhas, a cavalo e a pé. E ele ainda a cavalo escreveu, leu 1.200 livros, escreveu, fez uma reformação de uma biblioteca, com 50 livros, corrigiu ela, e ele viajava muito. Ele ainda escreveu tantos livros sobre filosofia, sociologia, teologia, fez comentários bíblicos que até hoje são utilizados. É obras que tem gente que tira a vida para fazer, e ele fez viajando em cima do cavalo. E você não tem tempo para poder ler a Bíblia. Meus irmãos, aí não dá. Só acentuar a história de mais um homem, porque eu acho que precisa se saber essas coisas. Guerreiro de Deus tem que saber a história dos seus antecessores. Nas antiguidades era assim. Quando os rapazinhos iam ser treinados para a guerra, eles falavam assim: o teu pai foi um grande herói no fronte de batalha, morreu como um grande homem. Então estou contando para vocês a história dos vossos pais na fé, que morreram no fronte de batalha como grandes homens. Inspire-se neles e vão para a batalha, vão para a guerra. Outra coisa interessante que eu gostaria de acentuar aqui antes de finalizar, antes de terminar, é isso, irmãos. Preste atenção nisso. Houve na história, na verdade, da antiguidade, um homem muito interessante. Na verdade, o nome dele era chamado João Bonifácio. João Bonifácio, ele escreveu um livro que todos nós conhecemos muito bem, talvez em grande parte, até pelo filme O Peregrino. Quem aqui já assistiu o filme O Peregrino ou conhece o livro? Levanta a mão aí. Quem escreveu esse livro foi João Bonifácio, ou John Bonifácio em inglês. Ele foi um homem que viveu, por sua vez, um período após ali o período medieval, né? Na antiga Europa, e por sua vez ele buscava tanto a Deus, mas ele buscava tanto a Deus, mas ele rogava tanto a Deus, mas ele pedia tanto a Deus que ele começou a ter visões. Ele fechava os olhos e de noite ele tinha visões tão fortes que ele acordava. Foi quando ele teve essa visão do peregrino. Ele teve um sonho de um homem com uma carga nas costas, andando por um caminho e com uma cruz do lado. Ou seja, era a história do peregrino. Ele teve essa visão. E o que acontece na vida desse homem é que ele pregava tanto, mas ele pregava tanto, se dedicava tanto, buscava tanto, orava tanto, lia tanto Bíblia, estudava tanto, trabalhava tanto, tinha tempo para Deus, coisa que muita gente não tem. E aí o que acontece é que começou a ter inimigos que começaram a se levantar contra ele. Sabe o que é a história diz? Que alguns homens se levantaram contra ele e disseram: se você não parar de pregar, nós vamos te prender e vamos te matar. Ele entrou num conflito interior, porque ele nunca tinha passado por aquilo, e lá parado, ficou se indagando, lendo a Bíblia, foi ler alguns textos da Bíblia, porque a Bíblia é a arma. Você não vence batalha sem saber de Bíblia. Ele foi lendo a Bíblia, e aí lá na Bíblia ele começou a ter fé, a avivar a fé dele. Aí ele pensou da seguinte forma: ora, se eu parar de pregar, muita gente no mundo vai morrer. Muita gente não vai aceitar, porque eu sou sozinho. Ele era só praticamente, era só ele pregando para multidões. Então se eu morrer, vai possibilitar que outras vidas cheguem a Cristo, eu prefiro morrer. Ei, crente, você tinha coragem de morrer por ele? Não morrer por ele, morrer por almas. Você tinha coragem? Você tinha coragem que se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e te dissesse: eu vou te matar agora, nega o teu Deus. Se tu negar o teu Deus, eu te libero. E aí? Os antigos verdadeiros homens de Deus diziam assim: eu prefiro morrer do que negar aquele que se sacrificou por mim. João Bonifácio, ele foi além porque ele se preocupou com as almas. E a gente? Cadê as almas, guerreiros? Onde é que estão as almas? Estava dentro do meu quarto um tempo atrás, lendo esses livros que falam sobre a história desses homens. É muito bom, recomendo que vocês leiam. Se vocês não têm como comprar o livro, tem na internet. Hoje em dia a internet é muito acessível a todo mundo. Vejam vídeos na internet sobre a história desses homens. E eu dentro do meu quarto, o Senhor falou comigo: fala da minha palavra, prega a minha palavra. Aí eu: Deus, mas espera aí, eu vou sentir, né? Tem que ser a pessoa que eu sentir que eu vou pregar a palavra para ele, né? Se a pessoa estiver se alimentando, eu prego. Aí Deus falou: prega.
Pai, mas se o cara estiver ocupado, prega, pergunta se ele quer ouvir. Pai, mas se a pessoa estiver fazendo outra coisa, se eu estiver andando na rua e a pessoa faz outra coisa, prega!